Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Suzete Francisco, David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, bem-vindos ao Poder Público, que é sobretudo um podcast em que conversamos sobre a atualidade política, e a atualidade que interessa mantém-se nas presidenciais. Neste fim de semana muitos eleitores vão votar na segunda volta e já tiveram a oportunidade de conhecer uma sondagem sobre o assunto. Foi feita pelo Centro de Sondagens da Católica para o Público, a RTP e a Antena 1, e aponta para um resultado claro, aparentemente, de 70% para António José Seguro e 30% para André Ventura. São José, começo por ti e por aqui. A confirmarem-se estes números, vamos ter António José Seguro como presidente. E isto significa que eu já te posso fazer uma pergunta sobre o futuro. O que é que podemos esperar da convivência entre Montenegro e Seguro como presidente e primeiro-ministro? tudo bem, eu aceito o desafio de responder a isso, mas temos de ter atenção, ainda falta mais de 8 dias para a votação, 10 dias, creio, ainda muita coisa pode acontecer e, sobretudo, eu sei que vão tratar disso a seguir, mas a mobilização na votação é essencial, porque as pessoas têm que ir votar, como o candidato diz, o candidato António José Seguro. As sondagens não ganham eleições, não é? Pronto. Sobre o convívio, eu acho que vai ser um convívio bastante ameno, em termos públicos, muito menos histriónico do que foi o convívio de Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa. Ambos são personagens completamente diferentes, Luís Montenegro e Seguro. Mas eu creio que Seguro é uma pessoa que tem, primeiro tem uma forte noção de Estado, autoridade de Estado e de institucionalismo. Depois sempre foi uma pessoa politicamente discreta. Ele nunca hesitou em meter-se em guerras, e teve guerras com Sócrates, com António Costa, mas sempre foi bastante discreto na sua atuação política. Mesmo antes, como líder da JS, por exemplo, no Conselho Nacional da Juventude, quando ele presidiu ao Conselho Nacional de Juventude, era primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. Ele tinha uma boa relação com Cavaco Silva. E foi uma das pessoas decisivas para que logo no primeiro governo de Cavaco Silva, logo no início da governação, começasse a ser decidido o fim do serviço militar obrigatório. Eu até aqui há uns anos quis fazer um trabalho sobre isto com ele e ele como não queria falar. Eu lembro-me. Lembras-te disso, não lembras? Perfeitamente. Não, na altura ele estava naquele silêncio. Pronto. E portanto não quis sequer falar sobre o seu passado político. Estávamos a fazer um trabalho sobre pessoas que tinham sido marcado definitivas em certos processos legislativos de alteração do sistema. Sim. O aborto, a droga, o serviço militar obrigatório, havia várias coisas. A reforma agrária, pronto. E, portanto, ele é uma pessoa com sentido colaborativo, sem deixar de dizer o que pensa. Aliás, por ele pensar o que pensa e ficar convicto daquilo que pensa, é que acabou por não ceder e acabou à oposição interna do PS e acabou por perder o partido nas famosas negociações patrocinadas pelo Presidente da República com o Passos Coelho para o Governo de Salvação Nacional. Para o Governo de Salvação Nacional, depois da crise do irrevogável. Pronto. E, portanto, eu acho que vamos ter um período, se verificar a eleição dele, se concretizar, um período em que vai haver bastante estabilidade, penso eu, institucional. Algum paralelo na história? O primeiro mandato de Cavaco Silva com Sócrates foi muito colaborante. Eles eram... Era a cooperação... Estratégica. Cooperação estratégica. É. Sim. Até ao momento em que o Sócrates aprovou aquela alteração da lei dos Açores, não é? Que retira formalmente poderes ao Presidente e ali a coisa esquinou. Pronto. Portanto, eu penso que também correu bem com Marcelo e Costa. Quer dizer, mas aí eu também não imagino uma relação mas aí era assim uma coisa, tão, até porque era pública, era histriónica. Eles elogiavam-se elogiavam-se publicamente, não é? Sim.
Mesmo Mas depois de chegar ao Montenegro, o Presidente chegou a dizer eu que era feliz e não sabia. até admito que se for ainda Primeiro-Ministro, Montenegro numa reeleição de seguro, o apoio. Ponho ao PSD a apoiá-lo, como o Cavaco fez com Soares e Costa fez com Marcelo. Isso é normal. Quer dizer, Certo. Costa fez... Sem fazer, está bem, mas... oficiosamente. O Sim, Cavaco apoiou sim. mesmo o Mário Soares em 91. Sim. Mas o Costa não, o PS não apoiou ninguém. Mas informalmente apoiou. Passo para a Suzete e continuo na sondagem. Apontando a este estudo de opinião um caminho tão claro, não temos que possa haver uma certa desmobilização do eleitorado de António José Seguro? Sim, pode haver uma participação abaixo da que é projetada agora. Acho que esse é, na verdade, um grande risco e o grande adversário de António José Seguro nesta segunda volta. Aliás, tem sido bastante visível essa preocupação no discurso de António José Seguro, que tem mais ou menos diariamente, e vai seguramente continuar a fazê-lo até ao final da campanha, apelado a que as pessoas vão votar. Porque acho que esse é o grande risco para ele, com as sondagens a darem valores na ordem dos 70-30, é natural que algumas pessoas achem que está ganho e não vale a pena irem votar. Há um elemento muito importante nisso, é que boa parte deste voto em António José Seguro não é um voto natural, ou seja, não é o eleitorado natural de António José Seguro que está a votar nele, é na verdade um voto num mal menor, um voto contra o Ventura. Relembro que temos 2 milhões de votos que vêm da primeira volta de outros candidatos. É verdade que este voto, pelo que diz a nossa sondagem, está a ir esmagadoramente para Seguro, mas pode haver aqui a tentação de muita gente, bom, já afinal não é obrigatório, posso passar e não ir votar. Portanto, sim, acho que a participação eleitoral vai ser um fator muito importante nestas eleições, mais importante do que em outras, porque essa participação vai determinar a diferença de Ventura para Seguro, vai determinar com que, eu acho que António José Seguro vai ganhar as eleições, com que percentagem é que Seguro chega a Belém. Isso também será importante para o futuro e para a relação institucional dele no futuro. Agora, é um risco que eu acho que ele vai tentar combater diariamente até ao final desta campanha. Faço notar também um dado da sondagem muito interessante, é que nesta altura só há 5% de indecisos, que é uma percentagem, falta uma semana e meia. Não é assim. Falta uma semana e meia para as eleições, quase. Costuma ser quase de 20%, não é? E é baixíssima. O que mostra, de facto, que as pessoas estão, enfim, temos aqui dois lados muito polarizados e as pessoas estão muito decididas sobre que lado é que votam. Acho que a questão é mesmo se vão todas votar. David, tu de certeza que olhaste para outras conclusões da sondagem, ela não se resume a este 70-30 que estávamos aqui a falar. Vale a pena registar outros dados deste primeiro estudo de opinião, e aproveito a ocasião para anunciar que teremos outro na próxima semana, salvo erro no dia 4, saberás melhor? Dia 4? Sim, dia 4. Sim. Em princípio, dia 4. Certo. E quanto a outras conclusões do estudo? É assim, pronto, sem querer repetir, mas de facto eu adiciono só aqui um ponto a esta questão que eu acho que de facto é mais decisiva. Talvez uma das duas mais decisivas é o facto de haver poucos indecisos, não é? Estes tais 5%. Isto mostra como, de facto, não há aqui muitas dúvidas perante aquilo que os dois candidatos, não é? Portanto, a grande desonalidade dos inquiridos mostra que perante uma escolha tão clara entre perfis tão distintos, entre maneiras de atuar e posicionamentos políticos tão distintos, não há grandes dúvidas. E depois é também interessante perceber que, além de haver muito menos indecisos do que na primeira volta, são também muito menos aqueles que ainda admitem mudar de voto, ou seja, de sentido de voto. Porque na primeira volta, mesmo os decididos, havia ainda uma percentagem relevante de decididos que indicavam um sentido de voto, mas que diziam que poderiam ainda mudar até ao dia da eleição. Nesta altura também já são muito poucos aqueles que ainda admitem alterar esse sentido de voto. Depois, por outro lado, a SET acabou por basicamente também dizer os pontos principais da sondagem, porque de facto é relevante perceber que aqueles tais cerca de 2 milhões de eleitores
que votam ou que votaram nas candidaturas de Cotrim, Gouveia Melo e Marcos Mendes irão esmagadoramente, sem dúvida nenhuma, para Seguro. Era entre os 69% e os também 60 e tal, 50 já e não me poucos. recordo, sim. Ou 60, já não me lembro. Não, é 50 e tal, no caso de Coutinho, porque é interessante também perceber que no caso de Gouveia Melo e Marcos Mendes estamos a falar de sensivelmente 2/3 desses eleitores. No caso de Coutinho é mais de metade, mas já não é tão grande. Portanto, o que se percebe, isso também ficou claro na campanha da primeira volta, era que Coutinho Figueiredo tinha capacidade, em particular nos jovens, para ir buscar eleitorado ou eleitores que já haviam votado Chega, e onde o Chega também é muito forte, até por via das redes sociais, e portanto não só se percebe que Coutinho Figueiredo ia lá buscar eleitorado, como se percebe, ou se confirma, digamos assim, o porquê da sua estratégia de, a dado ponto, mesmo quando ele disse que não sabia se votaria ou não, ou não quis dizer se votaria ou não, em André Ventura na segunda volta, coisa que agora já fez, já veio dizer que não vota de certeza, não é? E portanto também já disse que entretanto acrescentou que não votará em branco e portanto das duas uma, indo votar, ou votará Seguro ou votará nulo. E portanto percebe-se que no caso de Coutrinho, mesmo assim, ainda assim, Seguro vai buscar mais de metade desses eleitores e portanto isso é relevante. Nota-se também que do lado da AD, quem votou nas legislativas AD está claramente com Seguro e, portanto, também se percebe que, independentemente do posicionamento neutro de Luís Montenegro relativamente à segunda volta, os eleitores que votaram AD não têm dúvida rigorosamente nenhumas de que optam por Seguro e optam pelo campo da democracia liberal. Isso é relevante. Na realidade, depois destes resultados saírem, o André Ventura acabou por explorar um bocadinho o discurso de são todos contra mim, não é? É um pouco isso. Eu prefiro abordar, eu sei que depois também queríamos falar disto na segunda parte, mas sim, mas perante essas dificuldades, ou seja, o facto de não ter apoios, ele joga, mas eu depois acho que ainda terei a oportunidade de falar disso. Sim. Mas deixa-me só referir mais um ponto da sondagem, e aqui não tanto pela surpresa, mas pela confirmação, se quisermos. Em termos sociodemográficos, António José Seguro é mais forte junto do eleitorado feminino e dos eleitores com 65 anos ou mais. E neste ponto em particular, muito em linha com aquilo que é o comportamento eleitoral do próprio Partido Socialista. E é também mais forte, neste caso, junto de quem tem o ensino superior, um segmento eleitoral onde a AD vinha sendo mais forte, em eleições, estamos a falar de eleições partidárias, obviamente é diferente, mas onde a AD vinha sendo mais forte e a própria iniciativa liberal também é forte neste segmento. André Ventura, por outro lado, confirma-se também que é mais forte, sobretudo no eleitorado masculino e no eleitorado menos instruído. A campanha voltou à estrada e voltou esta semana, depois de um primeiro frente a frente televisivo entre os dois candidatos. O que é que achaste da prestação, São José? Foi um debate surpreendentemente calmo, não houve excitações? Sim. Se tu considerares calmo, mesmo a prestação que o Ventura continua a fazer, mesmo quando quer ser calmo, que não é muito normal. Para mim, pronto. Sim, mas sim, não tem houve uma gritaria, certa sim. tendência, uma certa tentativa, não é tendência, Sim, de se controlar de um mostrar bocadinho. mais Sim, institucional e mais... Também é preciso perceber que ele está perante uma pessoa como o Seguro, que tem um sangue frio político invejável e que pode ouvir as barbaridades todas deste mundo e do outro e não reage. Não é? Vai-se rindo, despreza ao outro. Pronto. Não, ou não olha para Ou não ele, olha que para era ele. uma coisa que ele fez durante o debate. Mas ele teve uma atitude de presidente já, um pouco como tinha tido no primeiro debate com o Ventura, mas mais acentuada, a insistir na ideia que não lhe podia entrar em despique porque tinha que o respeitar institucionalmente, porque ia recebê-lo como líder do maior partido da oposição em Belém. Não, e quase a ensinar a diferença entre um primeiro-ministro e um presidente. Há uma parte em que... Sim. Portanto, muito pedagógico, com uma grande autoridade. E Ventura, eu acho que ele foi mais uma vez Ventura, porque ele não gritou, não insultou ninguém. Mas ele entra em espiral, ele às vezes entra em espiral. Aquilo parece uma fábrica que ele tem na cabeça, de produzir palavras, que as coisas podem fazer sentido ou não fazer sentido, ser verdade ou ser mentira, existir ou não existir.
que tudo aquilo sai numa torrente, pronto, assim, vai de rajada. E depois aquilo espremido não é nada. Porque até se começa a perceber, eu começo a ter a sensação que o Ventura não se prepara devidamente para debater os assuntos. Ele, ou seja, os seus assuntos. Eu estou a dizer, debater a sério os assuntos do país, com os dados reais, as informações reais, ele não se prepara porque ele alimenta aquela torrente de palavras desfasadas da realidade, mas que lhe soam bem ao ouvido na técnica de propaganda populista que ele gosta de usar. Aquilo para mim é só uma demagogia quase de circo. É confrangedor. Por isso eu acho que o Seguro esteve bem no debate e o Ventura voltou a estar mal. Desta vez mostrando mais debilidades do que costuma. Suzete, há cada vez mais gente de vários quadrantes, do CDS ao Bloco de Esquerda, a assumir que vai votar em Seguro. Até os católicos ontem vieram dizer que apoiam Seguro, mesmo com Ventura a recordar sempre a sua veia católica. Que fenómeno é este que pôs Seguro a passar de pouquinho a incontornável? Em 12 anos, talvez, não é? Bom, antes de ir à pergunta em concreto, deixa-me só um parênteses inicial para dizer que não me surpreende nada o apoio dos católicos a António José Seguro. Pelo contrário, o que eu acho bastante surpreendente é que haja católicos que apoiam a Ventura. Ventura bem pode chamar os jornalistas, fazer-se fotografar e fazer declarações à porta de igrejas, mas o seu discurso é totalmente o contrário. É um discurso divisionista, anti-humanista, um discurso de exclusão do outro, um discurso de ódio ao estrangeiro. Portanto, não vejo o discurso mais afastado do que é a matriz do cristianismo e da sua figura fundadora, que é todo o oposto disto. Portanto, acho bastante normal que os católicos não se revejam neste tipo de discurso. Já agora, continuando ainda no parênteses, isto, além de outros fatores, torna particularmente estranha a opção do CDS por manter a neutralidade nesta segunda volta das presidenciais. O CDS é um partido que sempre se reclamou da doutrina social da Igreja e também por isso é um bocadinho estranha esta opção, que aliás está a ser contestada por figuras históricas do partido, como a São José, aliás já escreveu hoje. Deixa-me só fazer um comentário. É assim, eu percebo o que tu dizes e acho também não percebo, custa-me perceber a posição, mas percebo estrategicamente e tendo em conta a coligação, ou seja, tendo em conta a posição que Luís Montenegro assumiu, Nuno Melo estando, digamos assim, à pendura na AD da forma como está, era-lhe difícil ter um posicionamento diferente. O que me faz mais confusão nem é tanto isso, é o argumentário, em particular utilizado no Parlamento por Paulo Núncio, quando tenta colocar aqui no mesmo campo, em termos democráticos e não é de legitimidade democrática, mas ou seja, que foi aquilo que também Lobo Xavier veio criticar ontem, não é? Que é o argumentário. Teria 1001 formas de justificar esta neutralidade que não utilizando, equiparando democraticamente e aquilo que significa e pode representar para o regime que nós temos uma presidência da República de Ventura e de Seguro. Isso é que eu acho que é mesmo incompreensível. É verdade, mas eu não acho que o CDS... Deixa-me explicar uma coisa. Todos eles que falaram comigo, incluindo o Lobo Xavier, eles, a crítica que fazem maior não é a posição respeitadora de Montenegro e da coligação. É sobretudo os argumentos que são avançados para essa posição. Mas ainda sobre isso, eu percebo em termos estratégicos o alinhamento com o Luís Montenegro e com o PSD. Acho que não estava obrigado a isso. E aliás não ficaria mal ao CDS dar alguma nota de autonomia dentro da AD. Bom, depois deste largo parênteses, em relação a António José Seguro, eu acho esta evolução de Seguro muitíssimo interessante. O Ortega y Gasset tem uma frase que eu gosto muito, que é eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salva a mim. Eu diria que aplicado a Seguro é seguro e a sua circunstância, e ele fez um ótimo trabalho a salvar a sua circunstância.
porque António José Seguro, há 10 anos, mais ou menos, saiu da política e o mais normal, convenhamos, era que não o tivesse feito. Era, como muitas vezes acontece, andar por aí, ficar por ali, ficar, se calhar, a fazer ali alguma espécie de guerrilha interna, como tantas vezes acontece nos partidos. António José Seguro é um homem que desde muito cedo está na política ativa, foi líder da JS, portanto, a decisão que ele toma depois da derrota face a Costa de sair da política, presumo que lhe tenha sido uma decisão bastante difícil. Ele passou toda a vida na política, era um homem do partido. Ele, aliás, quando se candidata a secretário-geral, tem o partido com ele, porque foi um homem que toda a vida cultivou o partido e, de repente, pura e simplesmente sai da política e sai mesmo. Não sai a fazer sombra, não sai a mandar recados. Ele é incrível no ele sai mesmo. E esta saída limpa, vamos dizer assim, entre aspas, que lhe permite hoje voltar nas condições em que volta. É verdade que a circunstância o beneficiou enormemente, o facto destas eleições terem André Ventura como concorrente, André Ventura ter passado à segunda volta, de António José Seguro acabar aqui a congregar muitos apoios que não são da sua área política natural, como eu acho que aconteceria com qualquer outro candidato que tivesse passado à segunda volta, foi António José Seguro. Portanto, ele acaba aqui a beneficiar das circunstâncias, mas ele criou todo este caminho que lhe permitiu chegar aqui. E permite-lhe chegar aqui também, por exemplo, estávamos a falar no debate, no argumentário político desta campanha agora, aquilo que André Ventura tem dito cola muito pouco com a realidade. Bom, isso não é surpreendente, mas quando tenta colar António José Seguro a Sócrates, bom, não dá para levar a sério, não é? Quando diz que António José Seguro e António Costa são amigos, bom, não dá para levar a sério. Portanto, todo esse lado que Ventura... Desde pequeninos. Exato. Que Ventura muitas vezes usa contra os adversários, neste caso não pega. E isso é mérito de Seguro, que de facto consegue reaparecer, e mesmo o trajeto dele enquanto candidato presidencial é dele. Ele é dele sozinho, ele vem muito afastado do PS, o PS acaba a apoiá-lo à 25ª hora, quando já não havia outra hipótese. Portanto, ele acaba numa condição muito favorável para chegar à presidência da República, e sem ser, que não é um líder carismático, ele acaba por ser muito responsável por ter criado estas condições para conseguir fazer este caminho. Sim. E depois as circunstâncias ajudaram. David, passando para André Ventura, foi o primeiro a pedir o apoio da AD e da IEL e agora diz que o que ele quer é o povo. O que é que mudou, no fundo, para ele? Mudou a circunstância também, e é assim, eu acho que André Ventura, a determinada altura, achou que poderia eventualmente conseguir vencer esta eleição, seja como for, ele venceu sempre, porque ele ganhou protagonismo, ganhou força, e portanto, e por outro lado agora pode utilizar a lógica de tentar encostar Montenegro e até em alguma medida a Iniciativa Liberal a Seguro e ao PS, e portanto com essa narrativa de alguma forma capitalizar politicamente. Mas o que eu acho é que ele a determinada altura pensou que pudesse ter aqui de alguma forma alguns apoios e que ele vinha já até ensaiando algumas poses de maior moderação, tal como até no debate se verificou, portanto, mas já se vinha a notar antes do debate, em alguns momentos, em algumas intervenções, mas o que ele percebeu foi que a partir do momento em que os apoios surgem em catadupa, não é questão de haver apoios maioritariamente a favor de Seguro, é de não ter nenhum apoio, não há nenhuma figura relevante à direita no país que tenha vindo apoiar publicamente a direção do ADN. Pois, exato, é isso. Não, relevante. Relevante, era isso que eu com créditos e com, pronto. Enquanto e, portanto, do outro lado tens o Paulo Portas, tem figuras de direita, o Rui Rio. Portas. Acho que a São José estava só a ironizar. Mas não deixa de ser interessante Rui Rio que diga que a direção do PSD não teria outra forma que não, outra possibilidade, outra escolha que não apoiar Seguro, mas lembro que Rui Rio, quando era presidente do PSD, demorou muito tempo a definir-se quanto ao Chega, não o fez, foi sempre dúbio,
E essa não definição contribuiu decisivamente para a maioria absoluta que António Costa teve em 2022. E, portanto, pronto, as pessoas aprendem com os erros, mas não deixa de ser curioso notar isso em essa posição agora, Rui Rio. Mas o que Ventura fez é uma evidência, não é? Quando dizias há pouco, Sónia, portanto, ele diz que está toda a gente contra ele, de facto, é verdade. Toda a gente, que não o seu eleitorado tradicional, aquele eleitorado mais descontente, mais esquecido do país e que, portanto, de alguma forma, muito dele até que era um eleitorado tradicional, o chamado povo de esquerda, em alguma medida, que passou para o Chega. A verdade é que ele está, de facto, sozinho contra a generalidade dos eleitores e, sobretudo, da elite política. E, portanto, a partir desse momento, ele voltou à posição de origem e àquela que é a essência do populismo, que é dizer que quer os votos do povo, porque ele, sim, é o representante do povo contra a elite corrupta, a elite dos tachos. E, portanto, isso é a narrativa básica do populismo. E quando digo básica, não digo ignorante, mas básica no sentido de fundacional, se quisermos, deste tipo de movimento. E, portanto, ele agora teria que capitalizar de alguma forma e, portanto, vem com essa atitude. Por outro lado, o problema é este, mas lá está, Ventura convive bem com as contradições. Ainda agora, como vimos ontem e escrevemos sobre isso, o Chega apresentou, a propósito de um processo de revisão da Constituição que entretanto caiu com a dissolução do Parlamento, mas o Chega queria, por exemplo, que fosse o Presidente da República a nomear o Procurador-Geral da República. Ele, no debate com o Seguro, já assumia com a maior das naturalidades que devia ser dentro da estrutura do Ministério Público e, portanto, Seguro até ali, no meu entender, foi dos momentos em que Seguro esteve melhor, quando disse que ele está absolutamente impreparado e que não percebe nada dos dossiês, quando diz até depois o PGR respondia a quem? Aos seus pares? É aí que é desta forma que há separação de poderes e um Estado de Direito? E, portanto, agora, Ventura convive bem com essas contradições, mas Ventura tem que perceber uma coisa, quer dizer, ou as pessoas, espero eu, que o conjunto dos eleitores percebam uma coisa de facto, é que Ventura, na noite eleitoral, vem ali pedir o apoio de Montenegro, de Cotrim, da IEL, vem pedir e passado menos de 2 dias já estava, qual criança mimada que não teve o presente pretendido no Natal, dizer que afinal não quero aqueles, como eles não me apoiam, não os quero aqueles apoios para nada. Portanto, isto de alguma forma é uma contradição, é infantil, mas não me espanta minimamente que adote aquilo que é a posição que lhe tem dado este fulgor eleitoral, que é essa ideia do nós contra eles e do povo contra a elite. Falta-nos o momento público e notório. Podes começar tu, David, olha. Ok, eu até há pouco falei de taxas, misturei aqui os assuntos, mas também é um bocado por aí, porque pego aqui no caso de Lisboa, porque Lisboa não só, mas o Chega muito contra o amiguismo e as nomeações para boys e para a malta do partido e para os tachos, e muito crítico dos tachos, e nós o que vimos foi que dos 2 vereadores que elegeu em Lisboa já perdeu um, e porque, como a Sábado escreve sobre isso esta semana, praticamente todo o gabinete de vereação tinha sido preenchido com militantes do partido, que vinham nas listas autárquicas, até inclusive também a filha de um dirigente também. Já se sabia que para os serviços sociais da Câmara de Lisboa, Mascarenhas, que era o candidato a presidente da Câmara e, portanto, que é o vereador que o Chega mantém na Câmara da Capital, indicou a sua própria companheira, não sei se mulher ou não, mas pronto, a pessoa com quem mantém uma relação amorosa foi quem indicou. Entretanto, Carlos Moedas também indicou para vogal do Conselho de Administração para os Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Antes disso, tínhamos sabido que o ex-deputado do PSD, Rui Cristina, que foi eleito, foi um dos 2 autarcas, ou 3 autarcas, melhor dizendo, Albufeira, 3, não é? sim, de Albufeira, que autarcas não, presidente de Câmara, que o Chega conseguiu eleger nas autárquicas, que indicou a sua irmã para a adjunta do Gabinete de Apoio à Vereação, e portanto aquilo que nós vamos vendo é que estamos aqui perante cada vez mais um padrão, diria, que é, quando o Chega percebe-se que critica muito os ladrões e quem anda aqui a gamar, e depois percebemos que tem casos graves na bancada parlamentar. Pois sabemos também que há muito tempo querem castrar quimicamente os pedófilos e penas mais pesadas para os pedófilos, depois percebemos que os têm no seu seio. Depois criticam os taxas e o amiguismo e percebemos que o fazem até se calhar em dobro do que outros partidos, porque em poucos casos, ou em poucos autarcas, já percebemos aqui como é que é este maná de taxas que eles vão distribuindo para os seus familiares e, portanto, é basicamente esse o meu público notório. Obrigada, David. São José.
Pois eu, para me manter num clássico, trago mais uma vez o Chega, para o público notório, e também para outro clássico, dar mais uma vez os parabéns ao Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, que me mandou abrir um inquérito a umas declarações proferidas pelo deputado Francisco Gomes, do Chega, numa audição de uma comissão parlamentar, em que o deputado, a certa altura, afirmou que deputados da Assembleia da República tinham pedido 20 mil euros a uma associação de TVDE para os ajudarem a contornar uma legislação, uma insinuação grave de corrupção por parte de deputados da Assembleia da República, sem os nomear, com uma acusação gravíssima. E o Presidente da Assembleia da República esteve bem, mandou abrir um inquérito, porque estas coisas não podem ficar sem resposta. Suzete, restas tu. Bom, vamos ser monotemáticos hoje porque eu queria falar de uma queixa que André Ventura apresentou ao Presidente da Assembleia da República porque se sentiu ofendido, porque a deputada Eva Cruzeiro escreveu nas redes sociais, na sequência do debate entre André Ventura e Catarina Martins, portanto um debate entre candidatos presidenciais. A deputada escreveu algumas coisas nas redes sociais, não diretamente atribuídas, mas escreve, por exemplo, Panto Mineiro, e André Ventura fez queixa na Assembleia da República. A primeira nota, fica um bocadinho confusa com esta multiplicidade de funções em que aparece André Ventura, portanto ele participa num debate enquanto candidato presidencial e vai-se queixar na Assembleia da República enquanto deputado. José Pedro Aguiar Branco no argumentário não parece muito, não dá muito eco à queixa, mas de qualquer maneira enviou-a para a Comissão da Transparência. A outra nota é que não deixa de ser curioso que os deputados do Chega, Ventura incluído, sejam tão sensíveis ao que se diz deles quando dizem, o que todos ouvimos nos plenários da Assembleia da República. Enfim. Obrigada aos três. Por hoje ficamos por aqui. Até para a semana, ainda sem vencedores oficiais, mas talvez com projeções muito aproximadas do que virá a ser a realidade. Vemo-nos ou ouvimos-nos na quinta-feira. Vamos ter sondagem? Dia 4, eu tinha dito isso. Sim, senhora. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.